Fase 2. Itens 2.2, 2.3, 2.4. Compasso, barras de compasso simples, dupla e final. E fórmula de compasso. O compasso é a divisão da partitura musical em pequenos trechos e serve para facilitar a leitura da partitura musical. Esses pequenos trechos possuem uma quantidade específica de tempos, e essa quantidade de tempos é determinada pela fórmula de compasso que veremos em seguida. A separação desses pequenos trechos musicais é feita utilizando-se as barras de compasso. A barra de compasso mais utilizada é a barra simples, que é uma linha vertical que indica o final de um compasso e o início do próximo. Veja neste exemplo uma partitura sem as barras de compasso e logo abaixo a mesma partitura com as barras de compasso. A música não tem interrupção por existirem essas barras simples, mas elas servem para que o músico leia com mais facilidade o ritmo da peça musical. Note que no início da música não se coloca a barra simples antes do primeiro compasso, logo depois da clave. Ela só é colocada ao final desse primeiro compasso, indicando o final dele e o início do segundo compasso. Além da barra simples, nós temos também a barra dupla, que são duas linhas paralelas que indicam ao músico o final de uma seção da música. No enário, por exemplo, ela indica o final da estrofe e o início do coro. Veja, por exemplo, a barra dupla no hino 3, indicando onde termina a estrofe e começa o coro. Nos hinos em que se canta primeiro todas as estrofes antes de cantar o coro, chamado de final, a barra dupla também é utilizada no fim da estrofe e o início dessa seção, chamada de final. Veja, por exemplo, no hino 41, quando isso acontece. Perceba que nesses dois exemplos, a barra dupla está colocada no final do compasso. Nesses casos, a barra dupla tem a função de indicar o final de uma seção da música, mas também indica o final de um compasso e o início do outro. Tem casos, porém, como acontece no hino 54, em que a barra dupla é colocada no meio do compasso. Quando isso ocorrer, a barra dupla apenas indica a divisão entre a estrofe e o coro, mas não indica o final do compasso. Temos ainda a barra final, que são duas linhas verticais paralelas, sendo que a segunda é mais grossa que a primeira. Essa barra indica o final da peça musical. Lembra que dissemos que o compasso possui uma quantidade específica de tempos? Quem determina quantos tempos cabem dentro de um compasso é a fórmula de compasso. Essa fórmula de compasso determina duas coisas: a quantidade de tempos dentro de um compasso e também qual a figura musical que equivale a um tempo. Lembra dos números de equivalência que você aprendeu na fase 2.1? É aqui que iremos utilizá-los. Veja, por exemplo, a fórmula de compasso em 4x4. O número de cima mostra que haverá 4 tempos dentro do compasso,
E o número de baixo determina que a figura que vale um tempo é a semínima, já que a semínima possui o número de equivalência 4. Isso quer dizer que temos que usar apenas semínimas num compasso? Não necessariamente. Lembra quando falamos da proporção entre as figuras? Veja alguns exemplos de como se pode escrever um compasso 4x4. Pode ser escrito com uma única semibreve, pode ser escrito com 2 mínimas, com 4 semínimas, com uma mínima e 2 semínimas, ou pode ser escrito com 8 colcheias, etc. Sabendo qual é a fórmula de compasso de uma música, o músico consegue identificar com facilidade o seu ritmo musical e a sua pulsação, que é o que iremos explicar no próximo vídeo.